a uma situação do que a intenção de denegrir a imagem do autor. Essa é a frase do juiz que fez, que falou, não deu ganho de causa para o Marciano, porque olha como o juiz interpretou tudo o que o Fabiano tem dito e disse nas redes sociais. Em verdade, pela leitura das postagens coletadas, aproxima mais um pouquinho para mim, deixa eu ver. Tá bem pequenininho, né? Denota-se mais o teor de desabafo em relação a uma situação do que a intenção de denegrir a imagem do autor. Observa-se que as mensagens descrevem a relação das partes sob a visão do réu, o que compõe sua própria história de vida, de modo que não há amparo legal para impedi-lo, ou seja, impedir o Fabiano de contar sua biografia, que faz parte da sua dignidade humana, ainda que nos veículos de comunicação. E o juiz vai mais além. Olha o que ele diz. Importante salientar ainda que o réu, nas postagens obliquamente relacionadas ao autor, em momento algum fez uso de palavras de baixo calão ou faltou com a verdade ao narrar os acontecimentos vivenciados entre as partes. Note-se que o autor não se insurgiu especificamente sobre o teor das declarações feitas pelo réu em tom de desabafo emocional, mas sim a publicidade que foi dada a elas. Ou seja, o juiz questiona, ele não diz, olha, ele falou isso, falou aquilo outro. Não, ele fala que o Fabiano vinha falando mal dele nas coisas, isso não repercutia bem. Então ele falou, ele não definiu as coisas que foram ditas pelo Fabiano. E ele estava mais preocupado, acima de tudo, com a imagem dele do que a próprio relacionamento aí pai e filho. Ou se era verdade ou se era mentira. O Marciano não questionou que fosse mentira o que o Fabiano estivesse dizendo. Ele questionou que não pegava bem para ele, que prejudicava a imagem dele porque ele é um ídolo nacional, isso ele é de verdade, né? Ou era também, porque olha, o público ficou bastante decepcionado com essa história. Aí tem mais um trechinho da sentença do juiz, que diz o seguinte, note que o autor não se insurgiu especificamente, tira o GC para mim, por favor, mas sim a publicidade que foi dada a elas. Outro sim, nos termos da própria inicial, o autor sempre teve assegurado o direito de resposta em programas televisivos, de modo que não lhe foi tolhido o direito de se defender de eventuais acusações infundadas. Mas que juiz esse, hein, gente? Juiz justo, né? Nem sempre acontece, infelizmente, mas olha só que coisa, porque ele viu, percebeu, soube, estava ali comprovado que o Marciano sempre teve o seu direito de resposta preservado. Não respondeu nos programas porque não quis. E se respondeu através de notas da assessoria, elas foram devidamente lidas nos programas. Aqui no nosso, eu posso garantir, aqui no nosso com 100% de certeza. Foi procurado, não quis falar, mandou nota, foi lida na íntegra a nota, nunca foi negado para ele o direito de resposta, a versão, o lado dele dessa história. Isso há muitos anos, hein? Porque quem descobriu o caso do Fabiano foi o nosso programa. O primeiro programa de televisão que trouxe a história dele à tona foi o nosso programa. Então a gente conhece essa história de trás para frente. Quando esse menino nem em São Paulo ele morava ainda, para vocês terem uma ideia. Então é com muita satisfação mesmo que a gente vê que o juiz absolveu. Se cabe recurso, se não cabe recurso, é uma outra história, mas ele já ganhou de cara, então é muito difícil que isso seja revertido, se é que exista essa possibilidade. Então essa vitória do Fabiano é muito importante, gente, porque realmente o juiz fala aqui e a gente, que vivencia essa história sabe que é isso. Ele tem o direito de falar da biografia dele, da vida dele, e não foi questionado se ele estava falando a verdade ou a mentira, e o juiz interpretou como verdade e como desabafo e não a intenção de denegrir a imagem desse pai que nunca foi pai, na verdade. Então vamos falar agora para vocês, mostrar para vocês a mensagem que o Fabiano, junto com esse documento, deixou registrado nas redes sociais. E ele diz o seguinte, olha aqui.
Ufa, é um alívio mesmo, né, gente? 20 mil reais, você não vai precisar desembolsar, e mesmo se precisasse, não teria. Então ele fala, ufa, primeiramente eu queria agradecer a todos que acreditaram que iríamos vencer essa. Nós acreditamos. Nós vencemos, meus amigos. Eu fui vítima de uma das mais piores injustiças que a vida nos prega. Meu próprio pai, e aí que vem o pai, entre aspas, não é? Me processou. Então, quando ele fala, eu fui vítima de uma das piores injustiças que a vida nos prega, meu próprio pai me processou. Me processou da forma mais covarde possível, pedindo uma indenização absurda de 20 mil reais. Graças a Deus, graças aos meus competentes advogados da TJA Advogados, vencemos essa ação. Vencemos por quê? Vencemos porque somos o lado da verdade. Vencemos porque não tinha cabimento essa ação ser ganha pelo meu pai, entre aspas, só porque ele é um cantor famoso, um cara conhecido em todo o Brasil. A justiça que eu mais acredito é a justiça divina. Deus tarda, mas não falha. Eu só espero que meu pai, o senhor Marciano, coloque a sua mão na consciência e veja. Tira o GC para mim e veja agora onde é que eu estava, meu Deus do céu. Só peço que Deus te abençoe. Não, deixa eu ver lá. Só espero que você possa refletir lá em cima onde? Tá aqui, ó. Coloque sua mão na consciência e veja o quanto ele foi injusto movendo essa ação contra mim. A pergunta que fica, o que passa na cabeça de um próprio pai, entre aspas, processar um filho? Falta de Deus no coração? Amor ao próximo? Não sei. Só ele poderá responder a essa pergunta. Você, meu pai, Marciano Inimitável, @lendas, eu só peço a Deus para pôr sabedoria nessa sua cabeça e fazer você aprender que a mão de Deus pesa. Só espero que você possa refletir com essa derrota na justiça e ver que existe sim justiça nesse país. Eu só peço que Deus te abençoe e que você possa um dia se desculpar da grande maldade que fez comigo. Sucesso, meu pai, entre aspas. Muito obrigada. Olha, ele está falando da gente. Muito obrigada, Sônia Abrão. Nós vencemos. Deus no comando de tudo. Nossa, gente, eu não tinha lido a mensagem. Que bonitinho isso. Obrigada, Fabiano. Olha, sabe que a gente sempre teve aí do seu lado, né? Aliás, o Felipe, Thiago, vem pra cá, porque vocês estavam aqui também no dia que o Fabiano veio, e não foi só eu que realmente ficou aí do lado do Fabiano, mas toda a nossa equipe, todos nós aqui, né, desde a direção do programa, ao Chuck, nosso produtor executivo, todo mundo, toda a nossa produção, já acompanha esse caso e sabe, conhece esse menino, sabe a batalha dele e sabe essa verdadeira perseguição que o Marciano faz com ele. Então, quando ele agradece lá no final, que foi agora uma surpresa mesmo pra gente, mas não tem nem o que agradecer, porque, sabe, você sempre falou a verdade, meu, sempre sofreu as consequências de uma coisa que você não provocou, pediu para estar no mundo, não. E já que estava, precisaria ter sido bem cuidado, precisaria ter tido um pai. É uma coisa que não aconteceu. Na verdade, nem deixou de ser pai, ele foi pro outro lado, virou um inimigo. E isso é doloroso demais. E pro Fabiano a gente sabe, essa dor, o quanto ela dói. Pra caramba mesmo, né? Tiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Diga aí, Felipe Boa tarde, Campos. Sônia. Tudo bem? Tudo jóia. Ah, a gente tá feliz, não tá? Fala Muito a verdade. feliz. Até porque é uma dupla rejeição, né, Sônia? A rejeição de não poder, né, da forma espontânea e natural, ter o nome do seu pai no seu documento de identidade, no seu RG, na sua certidão de nascimento. Ele ganhou através da justiça, e aí ele tem o nome do Marciano. Mas essa história daquele desabafo dele, poxa vida, todo mundo pode desabafar. Nem todo dia você está feliz, nem todo dia é o seu melhor dia da vida. E ele falou Olha que ele sentia... no nosso programa há 10 anos passados, ou 11 por aí, foi bem Olha no começo quanto da gente tempo aqui. faz isso. E a gente já tinha começado com esse caso lá na Record ainda. Ele era um garoto mesmo, assim. Olha, você tem uma ideia. E batalhador, quem conhece o centro de São Paulo sabe que ele fica perto ali do viaduto do Chá,
né? Em frente à antiga loja municipal. Isso. Por vezes na Praça da Sé também ele fica, né? Ele vai rodando ali no nosso centro histórico. Então, assim, poxa, que bom, Fabiano, que você ganhou. Porque, assim, quando as luzes se apagam, entra no intervalo comercial, a gente fica conversando. Exatamente. E a gente ficou conversando, e a gente via que ele estava, assim, perdido, literalmente perdido, porque foi mais uma punhalada que ele recebeu. Nossa Senhora, só foi. Né? Aquele dia ele estava arrasado, ele até chorou aqui no nosso programa. Olha aí isso, onde né? ele fica. Olha ele trabalhando, gente. Bota a imagem de novo, se é que dá, né? Eu fico pedindo tudo aqui. Olha lá. Ele é um artista de rua, gente, sabe? Ganha no pão dele honestamente, com o talento que Deus deu pra ele. Até porque já gravou carreira... um DVD, já fez show, né? Carreira de artista não é fácil, né, Sônia Abrão? Não. Muitos começaram, o Eduardo Costa mesmo é um exemplo que bateu em muitas portas até conseguir ser o Eduardo Costa que a gente conhece. Isso sem ter pai famoso para atrapalhar, já foi difícil. Não é? Você imagina, né? Então, essa assim, é poxa, complicada. Fabiano, a gente está de fato muito feliz com essa batalha sua. A gente nunca duvidou do seu talento E nem da palavra. e nem da sua palavra. Exatamente. E agora está provado. Para quem quiser ver e ler que você, de fato, ganhou essa batalha contra o seu pai na justiça, que, vamos ser sinceros, não precisava. Nossa, imagina. A gente está discutindo um negócio né? que... E eu acho que diferente, eu acho que do Marciano, o Fabiano nunca abandonou a família. Sim, ele cria o filho, né? Inclusive, exatamente. com todos Ele é pai. Com todos os problemas, ele nunca abandonou a família, nunca virou as costas para a mãe. Nunca. E realmente Cuida eu da acho mulher, que cuida do filho. Ele é uma vida dura, porque principalmente no Brasil, você ser artista de rua não, é complicado, né? Mas graças a Deus eu acho que Deus faz as coisas no momento certo, né? Colocou um juiz claro, objetivo. Mas muito claro, né? Ele fala de uma maneira muito simples e muito clara. Ele botou o dedo na ferida, isso é um desabafo. Não existe a intenção de denegrir a imagem de ninguém. Ele está falando a verdade. Perfeito, claro, transparente. Como a gente gostaria que fosse a justiça, né? Não, infelizmente, né? E eu acho que ele teve sorte. E quando você lida com a verdade, quando você lida realmente com os quesitos que são ao seu favor, com certeza tudo favorece. Então chegou o momento dele brilhar, sabe? Eu acho que se esse é o momento dele brilhar e que ele precisava dessa resposta, chegou que ele está no caminho certo. Chegou para ele, né? E a mensagem que ele deixa para esse pai. Vai adiantar nada não, né, Fabiano? Você também sabe, mas era outro desabafo, né? Dá para ler de novo a mensagem do pai? Vamos, então vamos que ele ler manda aí, pro pai? que é bonita. Vamos lá, vamos ver essa mensagem. Porque não tem remorso aí, né? Nessa, uma coisa dura e pesada, eu não vejo. Não, lê aí, né? pode ler. Ufa, primeiramente eu queria agradecer a todos que acreditaram que iríamos vencer essa. Nós vencemos, meus amigos. Eu fui vítima de uma das piores injustiças que a vida nos prega. Meu próprio pai me processou. Me processou da forma mais covarde possível, pedindo uma indenização absurda de R$20 mil. Graças a Deus, graças aos meus competentes advogados da TJ Advogados, vencemos essa ação. Vencemos por quê? Vencemos porque somos o lado da verdade. Vencemos porque não tinha cabimento essa ação de ser ganha pelo meu pai, só porque ele é um cantor famoso, um cara conhecido em todo o Brasil. A justiça que eu mais acredito é a justiça divina. Deus tarda, mas não falha. Eu só espero que meu pai, o senhor Marciano, coloque sua mão na consciência e veja ali, ó, agora subiu um pouquinho. E veja o quanto ele foi injusto movendo essa ação contra mim. A pergunta que fica: o que passa na cabeça de um próprio pai processar um filho? Falta Deus no coração? Amor ao próximo? Não sei. Só ele poderá responder essa pergunta. A você, meu pai, Marciano Inimitável, @lendas, que é o show que ele faz por todo o Brasil. Eu só peço a Deus para pôr sabedoria nessa sua cabeça e fazer você aprender que a mão de Deus pesa. Só espero que você possa refletir com essa derrota na justiça e ver que existe sim justiça nesse país. Eu só peço que Deus te abençoe e que você possa um dia se desculpar da grande maldade que você fez comigo. Sucesso, meu pai. Muito obrigado, Sônia Abrão. Nós vencemos.
Deus no comando de tudo. Deus no comando de tudo. E lembra que esse dia que ele veio aqui, ele conversou com a outra filha que o Marciano também não reconhece. Eu não me lembro o nome da menina agora. Isso. Conversou com ela por telefone. E a gente espera que agora ela crie coragem para fazer a mesma coisa, porque ela nunca teve a coragem de pedir um DNA na justiça. Nossa, mas é um ela festival nunca de teve. não reconhecimento. Ele falava para ela, não precisa, você é a minha cara, imagina, Ele dava deixa uma pra grana. lá. Dava uma enrolada legal nela, nunca fez o reconhecimento. E aí, agora ela vendo, né, e ela apoiou a atitude do Fabiano, então agora, quem sabe, ela possa se sentir motivada a criar coragem e exigir os direitos dela na justiça também. Porque ela mora numa casa paupérrima também, o Fabiano Ele contou ajuda pra ela gente no que pode, ele que, olha Ele que como quase é, não tem. exatamente, pega o dele e vai lá e entrega para a irmã que ele conheceu também muito tempo Através depois. da televisão, né? São mães diferentes, Exatamente. histórias totalmente diferentes, e um cara que não tem quase nada, Divide. tira dele para dar para uma Pra outra ajudar. E pessoa. A ele irmã. canta muitíssimo bem, viu? O Fabiano canta. Muitíssimo bem. Eu gosto ele dele. E um músico também absurdo, assim. Ele lá, eu já vi ele fazendo show no centro da cidade, no centro histórico. É incrível o trabalho dele. Tá, é verdade mesmo. Não seria uma boa irmã também agora? Claro, claro. Eu acho que agora que ele já deu o pontapé inicial aí, né, Fabiano? E agora a tua irmã também, eu acredito que ela possa, sim, correr agora Ela atrás tem um dos direitos. mínimo de vida digna, gente, né? é lógico, agora é um festival de não reconhecimento desse senhor, né? Ele simplesmente chega... coloca vidas aí, porque ninguém, obviamente, pediu. Isso é clichêzão, mas eu acho que é o clichê mais certo que existe. Ninguém pediu pra nascer. Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para vir ao mundo, principalmente sob aventuras, né? E de repente larga aí esses dois seres humanos aí ao léu, sem nenhum tipo de responsabilidade em cima. Não é por aí, sabe? Eu acredito que deva realmente ter uma consciência e buscar verdadeiramente aquilo que é cabível a eles. Isso eu acredito, sim. Exatamente. Olha aqui, enquanto não fizer uma reforma íntima, né, como se fala, espiritual, Marciano não sai daqui não, tá? Vai ficar sempre na nossa geladeira, Com certo? certeza, A com gente certeza. continua em protesto em relação a ele, né? Justiça já foi feita numa parte, mas assim, essa situação precisa ser resgatada como um todo. Precisa acordar dentro dele, do coração dele, o que é um sentimento de pai. São dois filhos que estão aí abandonados, na verdade, né? Então tá certo. Bom, vamos girar a nossa roda. Fabiano, beijo pra você, viu? Respira aliviado mesmo, porque olha, pintou uma luz, né? Graças a Deus, viu? Bom, vamos falar de uma outra coisa agora que pegou todo mundo desprevenido, viu? Porque a Ticiane e o César Tralli já estão casados, na verdade. Isso foi um furo do Ricardo Feltrin e tá aí replicando para todos os lados. E eles realmente já estão casados. Então, o que vai acontecer é a celebração simbólica, religiosa, mas no civil eles já se casaram. E aí, como é que é essa história? Bom, depois Não são do os vídeo de primeiros a ontem, fazer a gente tem isso, né? certeza que, entendeu? Aí que você entende a felicidade do Tralli. Será que aquele dia era o dia do casamento no civil? Porque parece não que eles era estão o com a mesma aniversário do roupa. Fernando? Eles estão com a mesma roupa. Na hora que eu olhei, eu falei assim, tem a assim mesma eles roupa. estão Esse com a dia deve ter mesma sido o roupa? dia do casamento. O dia do então. casamento no civil? Sim. Mas assim, é que teve a festa do Fernando, o pai da Tice. Mas nada possa né? ter Não sei. impede deles terem casado de manhã e de Pode repente ser, de a festa à repente. tarde. Olha aqui, a mega festa marcada para o próximo dia 2 em Campos do Jordão, que o Felipe deu em primeira mão e sabe tudo, será o casamento do ano simbólico e religioso das celebridades César Tralli e Ticiane Pinheiro. Isso porque oficialmente eles já se casaram, segundo, né, o colunista Ricardo Feltrin. O casamento em cartório, o chamado casamento no civil da Tice e do César, ocorreu em uma cerimônia
íntima no fim de semana na pequena e aprazível cidade de Morungaba, interior de São Paulo. Então, é por isso aquela foto, e a gente acho que mostrou para vocês, que no Instagram do César Tralli estava escrito embaixo Morungaba, e ele estava com aquele quadrinho na mão escrito, olha aí, e viveram felizes para sempre. Olha aí, né? tá É vendo? isso. E aí embaixo, ele tem as mensagens dele aí, e aí ele fala e ela responde também. A gente mostrou essas duas declarações de amor aí para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Tá aí, olha. César Tralli, profecia, que é o que está escrito no quadrinho que ele segura, né? E viveram felizes para sempre. Tice e César vão casar. Tice Pinheiro. E aí ela responde embaixo, te amo, meu amor, e que Deus sempre nos proteja e nos livre de todo mal. Então, aquela festa era mesmo. Tem razão, Felipe, tem razão, vendo? Thiago. É. Do casamento civil deles Ninguém mesmos. dançaria desse jeito, Sônia Abrão, se não tivesse apaixonado. A Ticiane, com o quadradinho de 8, ensinou o César Tralli a descer até o chão. É, isso mesmo. Olha lá. A assinatura do casamento diante do juiz de paz ocorreu logo no sábado de manhã em um cartório de Moema. Depois houve a cerimônia de casamento em si, que ocorreu no sítio da família, foi tudo junto, Felipe, mais uma que você acertou. No sítio da família de Tice, simultaneamente a festa de aniversário do Fernando, pai da apresentadora do Hoje em Dia da Record. E passou parte da sua infância, ela passou parte da sua infância em Morungaba, de apenas 13 mil habitantes na região metropolitana de Campinas. A família de Tice estava em muito maior número. A de Tralli contou com seus pais, irmãos e um sobrinho. Havia taças personalizadas e um único lindo bolo com o nome dos noivos. Fora dali, praticamente ninguém ficou sabendo do casamento. Foi pedido, aliás, que ninguém postasse fotos em redes sociais. O próprio casal postou algumas fotos, mas apenas dos festejos de aniversário do seu Fernando. O casamento no próximo dia 2, que já é considerado o grande enlace do ano, terá cerca de 250 convidados, vai ocorrer no luxuoso Hotel Vila Inglesa em Campos do Jordão. O estilista Ricardo Almeida e a apresentadora Ana Hickman estão entre os padrinhos famosos dos casais, segundo o UOL, segundo o Ricardo Feltrin. Essa parte a gente já sabia porque Bafões já tinha contado tudo, certo? É verdade mesmo. Mas olha, a gente fica feliz porque o que a gente está comemorando aqui é o amor, né? É a união de duas pessoas que se gostam. Claro. Então, essa felicidade não precisava só ter escondido. Mas deu tudo certo, entendeu? Não precisava esconder essa parte da gente. Mas o que importa é que vocês estão bem, felizes e que a festa vai ser... Muito feliz, olha lá. Nenhuma dúvida da felicidade. Mas olha, se a Marina Rui Barbosa teve acho que 3 casamentos, porque né, eles vão fazer o civil e depois o religioso, E olha, certo? E você Tá sabe certo, que vem amigos comemorar, comentam né? assim, que eles estão apaixonadérrimos. Apaixonadérrimos. Pelo nível de felicidade, É a muito gente amor, vê, é né? muito amor na relação entre os dois. Eu acho que eles se encontraram, eu acho que entre idas e vindas, entre amadurecer a relação, como no começo, né, que se separaram, depois voltaram, enfim. Eu acho que foram adaptações. E agora realmente pegou, engrenou e agora vai casar. E você sabe que todo Exatamente. casamento tem agora aquela dança, né? Que os noivos ensaiam para fazer de surpresa para os convidados. Imagina só qual vai ser a dança da Ticiane e do César Tralli nessa cerimônia. Filmem, convidados, filmem. Bom, a gente volta já já, vamos falar de Faustão Detonado, vamos falar da Valentina, não é? Do Ratinho, que sofreu um aborto e está agradecendo demais o apoio do apresentador. Daqui a pouquinho a gente conta isso para vocês. Mas agora...